Agora mostramos os integrantes do Hall da Fama da NASCAR na temporada de 2011. Lee Petty foi o ganhador das primeiras 500 milhas de Daytona, o que seria suficiente para colocá-lo no Hall da Fama. Mas além disso, o pai de Richard Petty foi 3 vezes campeão, em 1954, 58 e 59. Em 16 anos competindo, ele acumulou 54 vitórias em 427 provas. Nada mal para um piloto que começou a competir com 35 anos. Lee Petty também foi o fundador, junto com os filhos Richard e Maurice, da Petty Enterprises, que conquistou 10 títulos na categoria principal da NASCAR, os 3 dele, mais os 7 de Richard. No final, a mesma pista que o tornou imortal foi responsável pelo início do fim. Lee Petty ficou 4 meses no hospital depois de um acidente durante a classificação para as 500 milhas de Daytona de 1962. E embora tenha voltado às pistas, nunca mais foi o mesmo. O patriarca do que é considerada a primeira família da NASCAR morreu em 2000, aos 86 anos de idade. Bobby Allison foi campeão apenas uma vez, em 1983, mas com 84 vitórias, ocupa com Darrell Waltrip o 3º lugar na lista dos pilotos mais vitoriosos da NASCAR. Deste total, 3 foram nas 500 milhas de Daytona, sendo que em 1988 fez uma dobradinha com o filho Dave. Bobby Allison também faz parte da lista seleta de 8 pilotos que ganharam o que é considerado o Grand Slam da NASCAR, as 500 milhas de Daytona, de Talladega, de Darlington e as 600 milhas de Charlotte. O uso do restritor de ar em Daytona e Talladega foi imposto depois que, em 87, Allison perdeu o controle a 320 km por hora em Talladega, destruindo mais de 100 metros de cerca e ferindo vários espectadores. Bobby, junto com seu irmão Donnie e Red Farmer, formou o núcleo original do que veio a ser conhecida como a Gangue do Alabama. A participação de Bud Moore na NASCAR começou logo depois da Segunda Guerra Mundial, onde fez parte do Dia D e, junto com apenas um outro soldado, capturou vários oficiais e soldados nazistas. Ao todo, foi condecorado 5 vezes. Bud Moore foi campeão como chefe de mecânicos de Buck Baker em 57 e depois, como dono de equipe, conquistou 2 títulos com Joe Weatherly em 62 e 63. Ao todo, sua equipe conquistou 63 vitórias, 298 top 5s e 463 top 10s em 959 provas. Ele ganhou várias vezes em Talladega e as 500 milhas de Daytona com Bobby Allison. Alguns dos nomes que pilotaram para Moore foram Fireball Roberts, David Pearson, Cale Yarborough, Dale Earnhardt, Darrell Waltrip, Donnie Allison e, por que não mencionar, Morgan Shepherd. É importante não confundi-lo com outro Bud Moore, que foi piloto. As histórias sobre Ned Jarrett são muitas. Ele aprendeu a dirigir cedo, mas proibido pelo pai de competir, usou o nome do cunhado no início da carreira. Ned foi bicampeão do que era então a Nationwide Series e em 1959 comprou por $2.000 um Ford de Junior Johnson para competir na categoria principal. Como não tinha o dinheiro, passou o cheque depois dos bancos terem fechado, participou de 2 provas no fim de semana, ganhou as 2 e daí só foi para a frente. Jarrett conseguiu 50 vitórias, 239 top 10s e conquistou o campeonato em 1961 e 65. Ele é até hoje o único piloto da NASCAR que deixou as pistas como campeão. Ned Jarrett tomou a decisão em 1966, depois que a Ford anunciou que sairia da NASCAR. Ele tinha apenas 34 anos, mas continuou envolvido na categoria, em transmissões na rádio e na TV, onde narrou várias vitórias do seu filho Dale e entrevistou o presidente Ronald Reagan, que assistiu à vitória número 200 de Richard Petty. O quinto da lista, mas o mais votado e também meu favorito, é David Pearson. Apesar de ter competido na NASCAR durante 26 anos, Pearson disputou apenas 3 temporadas completas. Nas 3,
1966, 68 e 69 foi o campeão. Com 105 vitórias em 574 provas, um percentual acima de 18%, ele é o segundo na lista dos pilotos mais vitoriosos da NASCAR. Ao todo, David Pearson chegou 301 vezes entre os 5 primeiros. Uma vez, quando perguntaram para Richard Petty sobre qual, na sua opinião, era o melhor piloto da NASCAR, o recordista de vitórias respondeu sem hesitar: David Pearson. E completou: não era tão duro perder para Pearson como era perder para os outros, porque eu sabia o quão bom ele era. O apelido de David Pearson era Silver Fox, raposa prateada, dado pela maneira calculada com que competia. Logo após o intervalo, conhecemos o museu da NHRA.